Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Na aula de hoje de sistemas operacionais, nós vamos continuar a entender um pouquinho mais o que são os sistemas operacionais e vamos falar sobre uma coisa muito importante que todo sistema operacional tem, que é o sistema de arquivos. Então nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o que é um armazenamento de massa e o que é um sistema de arquivos. Então vem comigo que a aula de hoje é extensa e nós só temos 20 minutos para estudar tudo que a gente pode saber sobre mídias digitais, armazenamento de massa e como o sistema operacional conversa com esses armazenamentos de massa. Vamos embora! Então, pessoal, para a gente poder começar a explicar o que são pastas e arquivos e para que servem os caracteres Coringa, eu preciso explicar para vocês um conceito básico que é o tal do armazenamento de massa. O tal armazenamento de massa, você pode ver ele fazendo uma analogia com os humanos, né? Você pode ver ele como a biblioteca que o seu computador pode usar para trazer conhecimentos para a memória dele, né? Então eu vou fazer a analogia aqui com o ser humano. Normalmente o ser humano ele tem uma memória dentro do cérebro dele, que no computador seria a memória RAM, e essa é a memória que nós usamos para trabalhar os dados, né? Então, normalmente quando a gente precisa fazer uma conta, por exemplo, a gente vai lá, pega os números das contas, traz para a nossa cabeça, resolve na nossa cabeça. O problema é que essa memória RAM, ou a nossa memória da nossa cabeça, ela é limitada. A gente não consegue lembrar de tudo. Então vamos supor que você seja um cozinheiro. Você pode ser um excelente cozinheiro, você pode ser o melhor cozinheiro do mundo. Mas a menos que você tenha memória idética, né, que seja capaz de guardar todas as informações na sua cabeça, seja um prodígio intelectual, você não consegue guardar todas as receitas dos pratos que você faz dentro da sua cabeça. Normalmente todo cozinheiro tem um livrinho e esse livrinho ali tem todas as receitas dele para que ele possa ler a receita, se lembrar como faz aquele prato, ou seja, ele vai lá na memória auxiliar ou a memória de massa, que no caso do cozinheiro é o livrinho de receitas dele, ele lê a receita, traz a receita de volta para o cérebro dele, para a cabeça dele, e aí ele vai lá e processa a receita e faz o bolo, o prato, ou seja lá que receita que ele leu lá no livrinho de receitas dele. Então nessa analogia que a gente está fazendo aqui, a memória RAM, né, que é aquela memória quando você compra o seu computador lá tem 8 GB, 16 GB, 32 GB, ela tem aquele tamanhozinho menor, que é a memória que o processador pode acessar para fazer seus cálculos e fazer seus processamentos. Essa é a memória do cérebro do computador. Mas quando você compra um computador, seu computador também tem aquela memória lá, que pode ser o tamanho do SSD, ou o tamanho do HD, né? Aquela que vem 1 TB, 2 TB, dos 512 GB, né? Que como vocês podem ver, 1 TB é muito maior do que 32 GB, né? E na nossa analogia, essa memória de massa é o tal do livrinho de receitas lá do cozinheiro, onde ele coloca as receitas dele para que ele, no dia que ele precisar daquele conhecimento, daqueles dados, ele simplesmente tirar da memória de massa e trazer para a memória RAM. E aí, meu amigo escovador de bytes, os armazenamentos de massa existem nas mais variadas formas. No início da computação, lá quando tudo era mato, o pessoal usava esse cara aqui, o cartão perfurado, como uma forma de armazenar dados. Aqui a gente também, naquela época lá, quando tudo era mato, a gente tinha as fitas magnéticas, né, as enormes fitas que ficavam nos computadores de grande porte, como essa aqui. Fitas cassete, que são as conhecidas, muito conhecidas fitinhas de nós MSXeiros, a gente adorava usar essas fitinhas cassete aqui, por mais safadas que elas fossem, elas eram extremamente baratinhas e a gente conseguia usar esse meio analógico para guardar dados digitais, né? Então aqui existia uma forma de você converter os dados digitais para analógico usando uma fitinha cassete, que nós MSXeiros usamos muito. Fitas streamer também foi usado muito na era do PC, lá, década de 90, para fazer backups e tal. Disquetes dos mais variados formatos, disquetes de 3 polegadas, discos de alta capacidade, como por exemplo esse Super Disc 120 MB, aqui discos zip também, disquetes de 3,5, disquetes de 5 por 1/4, esses disquetes aqui de 8 polegadas, que também eram usados muito aqui nessa época aqui dos mainframes, né? Ainda são muito usados até hoje, que os mainframes não pararam de ser usados, mas
a mídia claramente obsoleta, que ainda é muito utilizada, né? Então um disquete, jazz drives aqui, por exemplo, com alta capacidade, até o que a gente considera hoje os mais modernos meios, né, de armazenamento de dados, como por exemplo o disco mecânico, né, o famoso HD, que consegue guardar grandes quantidades de dados, né, de forma confiável. E obviamente os SSDs, né, que hoje em dia são os queridinhos de todo mundo, porque eles são muito rápidos e tal. Então tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são apenas algumas formas de fazer armazenamento de massa, e pode ter certeza que existem muitas outras além dessas. E o sistema operacional que a gente usa, ele obviamente guardado as restrições de época, de era, de cada um desses tipos de mídia, né, desses tipos de mídia, magnéticas ou não, são essas mídias que o sistema operacional precisava conversar dependendo da era que ele estava, né? Então, década de 60, década de 70, aqui, essa galera aqui mais década de 80, né? Aqui já é uma galera mais década de 90 para frente, né? Aqui já é mais anos 2000, já é uma tecnologia mais recente, enfim. Guardadas as restrições das eras, os sistemas operacionais precisam falar com todos esses tipos de armazenamento de massa. E aí, meu amigo escovador de bytes, como é que o nosso queridíssimo sistema operacional conversa com todas essas mídias que eu mostrei aí para vocês agora? Ele usa essa coisinha aqui muito bacana, chamada sistema de arquivos. Todo sistema operacional, normalmente ele tem um sistema de arquivos. E o sistema de arquivos nada mais é que a receita do sistema operacional de como guardar arquivos em uma determinada mídia. E leia-se que mídia, todas aquelas mídias que eu mostrei ali para vocês anteriormente, cada uma delas tem uma peculiaridade, e o sistema operacional ele tem que ter uma forma de organizar como é que os arquivos vão ficar guardados lá dentro. O MSX-DOS ele consegue dividir a nossa mídia em partições. Partições são separações lógicas dentro lá da mídia, que você pode usar para endereçar como se fossem dispositivos. Então, se você tiver por exemplo, um disco SD, né? Se você tiver lá um cartãozinho SD lá na sua SD Mapper muito grande, né? Vamos supor, você tem aqui quando a gente fala de FAT16 aqui, nossas partições podem ter até 4 GB. E é por isso que quando você compra lá uma SD Mapper, né? Ele vem com um cartãozinho de 4 GB. Mas, porque esse tamanho é o tamanho máximo de partição que você consegue quando você está falando de FAT16, eu vou explicar isso mais para frente. Mas isso não impede você de particionar um disco maior. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá um disco de 8 GB, no caso um cartão SD de 8 GB, né? Nada impede que você vai lá, pega esse teu cartão de 8 GB, divide ele por 2 e criando assim duas partições de 4 GB, e aí assinalar a cada uma dessas partições de 4 GB um dispositivo. Então esse aqui seria o seu dispositivo A, por exemplo, e esse aqui seria o seu dispositivo B. E aí, usando essas técnicas de particionamento, você consegue usar discos maiores do que o tamanho da partição permitida. E aí, uma coisa interessante aqui é que o MSX-DOS, não por coincidência, porque ele é derivado do MS-DOS, ele usa os mesmos sistemas de arquivo do MS-DOS. O que é um privilégio para nós, escovadores de bytes, retrocomputeiros que gostam de usar o MSX como plataforma de retrocomputação, porque isso é um privilégio que nós, usuários de MSX, temos. Como o MSX-DOS usa os mesmos sistemas de arquivo do MS-DOS, que é o DOS da Microsoft, o MSX-DOS também é da Microsoft, significa que a gente pode criar discos de MSX em computadores modernos, que é um privilégio muito grande que outras plataformas, TRS-80, Texas Instruments, não tem, que é uma coisa muito legal. E quais são os sistemas de arquivos que nós usamos aqui no nosso queridíssimo MSX-DOS? O MSX-DOS 1, o MSX-DOS 1 usa um sistema de arquivo chamado FAT12, que é um sistema de arquivo que usa 12 bits
para endereçar os seus setores. Eu vou explicar isso também mais tarde. E a partir do Nextor, nós tivemos aqui o FAT16 real. Nós tivemos uma menina coreana que conseguiu botar o FAT16 antes do Nextor, mas para que a solução dela funcionasse, a gente precisava ter primeiro uma partiçãozinha de boot aqui em FAT12, que é o sistema de arquivos do MSX2.1, e aí todo o resto do disco poderia ser particionado em FAT16. Mas essa solução, apesar de já quebrar um galho na época, não era uma implementação FAT16 real. O primeiro sistema que implementou o FAT16 de forma real foi o nosso amigo Nestor Soriano, com o seu poderosíssimo FAT suporte nativo ao FAT16 dentro do Nextor. E aí, meu amigo escovador de bytes, está curtindo o vídeo de hoje? Se você está curtindo o vídeo de hoje, não se esqueça que você pode clicar aqui no botão Valeu do YouTube e doar qualquer quantia para o canal. Doa quem quiser, o quanto quiser. Todas as nossas doações são completamente voluntárias. Além disso, meu amigo escovador de bytes, você também pode entrar nos nossos programas de patrocínio. Você pode entrar lá no patreon.com/TheByteCreator e entrar na nossa categoria de $1 do Patreon, ou clicar no botão Seja Membro aqui do nosso queridíssimo YouTube. Todos os membros ganharão acesso antecipado aos vídeos do canal, o verdadeiro escovador de byte assiste os vídeos primeiro, um chat exclusivo comigo, com os outros escovadores de byte, para poder bater papo lá no Patreon, além, é claro, dos nossos Thank You Discs na faixa que você recebe lá na seção compras lá do Patreon, ou se você for um queridíssimo escovador de bytes aqui do YouTube, manda um e-mail para thebytecreator@gmail.com. Eu vou fazer questão de mandar os Thank You Discs para você, zipadinhos, bonitinhos, para você poder usar no seu emulador, no seu MSX real, onde você quiser. E agora, esse mês especificamente, os verdadeiros escovadores de bytes, ou seja, todos os escovadores de bytes que se inscreverem até o dia 26 de outubro, vão participar do nosso sorteio da MSX Rio, onde nós vamos sortear uma camisa MSX tamanho pequeno e vamos sortear também um cartucho do Zanac, com um cartucho reprodução do Zanac, com o menu de trapaça, que está lá, eu expliquei recentemente aí num dos vídeos do canal. Você vai poder brincar com ele e poder terminar o Zanac usando todas as roubalheiras possíveis. Então, não se esqueça de se inscrever aí nos programas de patrocínio para participar do sorteio. E vamos embora, que a gente ainda tem muito para aprender aqui sobre os sistemas de arquivo do MSX. Então, meu amigo escovador de bytes, para trazer esse conceito de particionamento para vocês de uma forma mais prática, hoje nós vamos fazer um exercício prático aqui, vamos fazer a demonstração de como é que a gente pega aqui um cartão SDzinho aqui, ó. Nesse caso, para a gente particionar ele, eu vou usar um cartão de 8 GB. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse cartão aqui de 8 GB e vamos particionar ele em duas partições e atribuir unidades lógicas para esse cartãozinho. Então, esse aqui é um cartãozinho bem vagabundinho de 8 GB, é só para a gente demonstrar mesmo, só para mostrar na aula. E nós vamos fazer isso usando a SD Mapper do amigo Paulo Maluf. Tem review aí da SD Mapper do Maluf aí dentro do canal, pode procurar lá na playlist de reviews lá, que a gente fala sobre ela. E uma das características interessantes dela é que ela vem com a ferramenta FDisk diretamente instalada na ROM. Quando você instala o Nextor nela, o Nextor tem lá dentro da ROM do nosso queridíssimo SD Mapper o FDisk, que é a ferramenta que nós usamos para fazer o particionamento de disco dentro dos cartões. Então vamos lá, galera, vocês estão vendo que a gente está aqui no sistema operacional. Estamos lá no disco A, que é o disco que está aqui no SD1, que é o nosso primeiro SD1, que tem o Nextor instalado e que fez a instalação toda das coisas lá na SD Mapper. E aí a gente colocou o disco que a gente quer particionar ali dentro do SD2. Vocês lembram lá que a SD Mapper ela tem 2 slots para cartões SD. Então a gente colocou o disco que a gente vai particionar hoje no cartão SD. E para chamar a ferramenta do FDisk, que nós vamos usar hoje para gerar essas partições, nós vamos dar aqui Basic, para ir para o Basic. E dentro do Basic nós vamos dar um call para chamar lá no Nextor o nosso poderosíssimo FDisk.
E aí a gente é levado para essa interface aí do Nextor, onde a gente tem lá o SD Mapper Driver, que é o driver da SD Mapper do Maluf, que tem lá, tá usando a versão 1.04 e ela tá no slot 1.1. Então vamos botar um aqui, e aí você vai ver que tem dois cartões lá, o cartão 1, que é o SE04G, e o cartão 2, que é o SD, o mais genericão. Então se eu clicar aqui no 2, nós vamos para ele, e vocês vão ver que é um cartão de 8 GB, que tem 7.560 MB, é um pouco menos de 8 GB, mas dá quase 8 GB aí. Isso é muito comum quando a gente fala de armazenamento de massa, né? Normalmente eles costumam arredondar muito para cima os valores, mas esse é o cara. Então vou dar um aqui para ir para ele, e aí ele está dizendo aqui, ó, ele tem a Logical Unit 1, tamanho de 7.600 MB. Ele fala aqui que as nossas mudanças só são efetuadas, propriamente ditas, quando a gente aperta o W. E aí nós podemos apagar todas as partições ou mostrar as partições. Então vamos mostrar as partições, só para você ver. Nesse caso aqui nós temos uma partição FAT32 de 512 MB, que não é suportada, e uma partição Type 83 de 7.047 MB, que também não é suportada. Então nós vamos apagar essas partições. Então vou dar ESC aqui para voltar para o menu anterior, vou dar D, e aí ele está perguntando se eu quero realmente descartar todas as partições que estão lá. Eu vou falar que sim, e eu vou descartar. E aqui, ó, olha só que interessante, depois que eu descartei as partições, ele falou que não tem mais nenhuma partição encontrada ou definida. E aí nós temos a opção A para adicionar uma partição de 4096 e a opção P para adicionar uma partição de algum tamanho para a gente lidar de forma customizada, criar uma partição de um tamanho customizado. Então ele já oferece lá o maior tamanho de partição na opção A e eu vou nela lá. Então eu vou no A. E aí, ó, o que ele fez? Ele pegou aquele valor lá de 7.500 e pouco, diminuiu do valor da partição que a gente já criou agora, que é a partição de 4.096 MB, e disse que agora a gente tem mais 3.464 MB para outra partição. E eu vou dar ADD, vou apertar a opção A de novo para dar ADD, e agora a gente tem as duas partições. Se eu der S, olha lá, agora nós temos uma partição FAT16, que eu expliquei para vocês que é a partição do Nextor. Nós estamos usando o FDisk do Nextor, então ele vai criar as partições em FAT16. Então ele criou uma partição lá de 4.096 e uma partição de 3.464, que é o tamanho total do disco. Então vamos voltar. E agora eu vou dar W para gravar essas partições efetivamente no disco. E aí ele está dizendo que ele vai destruir tudo que tiver naquele disco. Por mim tudo bem, porque esse cartão aqui não tem nada de importante. Eu vou dar Yes. Lembrando para vocês, meus amigos corredor de bytes, se você tiver alguma coisa importante no seu cartão, tire um backup do cartão. E agora nós vamos esperar calmamente aqui a criação das partições. Ele já criou a partição 1, já criou a partição 2. E agora ele está dizendo que esse dispositivo tem drives mapeados a ele. Então ele está mandando a gente resetar o computador. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos dar aqui um reset. Vamos dar um boot aqui no nosso Turbo R. Agora, meu amigo, nós temos as partições lá. Se eu der aqui um B, vocês vão achar uma coisa muito esquisita. Olha lá. Esse cara aqui é a nossa partição B, que é a nossa partição de 4.193... 4193536K, que é a nossa primeira partição que a gente criou lá, nossa partição de 4 MB. E se eu for aqui no disco C, ele trouxe aqui o nosso disquete. Por que ele não trouxe a outra no disco C, a outra unidade que a gente acabou de criar? Porque para que a gente possa usar a outra partição que a gente criou, que é uma partição estendida, a gente precisa criar uma unidade lógica nesse drive. E para isso a gente usa o comando mapDrive, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Infelizmente acabamos com os nossos 20 minutos de aula. Terminamos aí o nosso tempinho de aula de hoje. Mas hoje você sabe o que são os armazenamentos de massa
e você sabe o que é uma partição, o que é um sistema de arquivo, o que é uma partição, e você já tem alguns conhecimentos mínimos sobre o que são esses sistemas de arquivos. Então, nas próximas aulas, nós vamos continuar explicando um pouquinho mais sobre os sistemas de arquivos, mas também vamos falar sobre o que é um arquivo, o que é uma pasta, vamos falar também as diferenças no tratamento das pastas e dos arquivos do MSX2 1 para o MSX2 2. Enfim, temos muitas coisas para falar e agora, pelo menos, você já tem mais ou menos uma ideia de como particionar o seu cartãozinho. E também vamos aprender lá na próxima aula a fazer aquela outra partição que ficou de fora lá, usar o comando mapdrive para a gente criar unidades de discos virtuais em partições estendidas. Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça que dia 26 de outubro vai ter MSX Rio, e por ter MSX Rio nós vamos ter os nossos 2 sorteios, que é o sorteio da camisa de tamanho P do MSX e o sorteio do nosso cartucho reprodução Zanac lá, com a versão do Zanac com o menu de trapaça. Também vão ser sorteados no dia 26 de outubro. Então, amigo, não se esqueça de se inscrever nos programas de patrocínio para poder participar dos sorteios. E agora vamos aproveitar esse momento final para dar aquele amplexo caloroso, para dar um abraço amigo aqui na galerinha da lateral do vídeo, que são os nossos amigos verdadeiros escovadores de byte, que estão apoiando o canal e que, por consequência, já estão participando do sorteio do dia 26. Então, meu amigo, um grande beijo, obrigado por ter ficado na aula até agora e, acima de tudo, jamais se esqueça de ser feliz. Abraço!